Boa noite, galera. Franca, Margol, com nós aqui conectado, aguardando o Juliano entrar com nós ao vivo. Vai ser incrível essa live, falando muito sobre empreendedorismo e também sobre a questão da segurança. Eu sou Bruno Brandão, contador e empreendedor, responsável aqui à frente da Brandão Contabilidade e Consultoria, promovendo essa live. Hoje o nosso intuito é falar sobre empreendedorismo. O nosso convidado, Juliano Bezerra, profissional incrível na nossa cidade de Cascavel, já empreendeu em diversos ramos e vem com sua empresa apontando forte no mercado. Estamos só aguardando aqui ele entrar conosco. Em alguns instantes ele já está ao vivo com nós aqui. Início, boa noite. Boa noite, meu irmão. Prazer enorme receber você na nossa live, essa edição dessa quarta-feira, no dia 27 de março. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo e segurança. Você que é perito no assunto para falar sobre isso, CEO aí da Vigivel. Vigivel é a empresa que está despontando forte no mercado de Cascavel e nacional também, né? É isso aí. Empresa muito respeitada no segmento e você foi muito estratégico para a gente poder falar sobre todos esses assuntos. Vamos lá. Só pegar meu microfone aqui para melhorar o áudio pro pessoal aí, porque o senhor já tá me falando que tá ruim. Então, um segundinho. Não, tá bom seu áudio. Tá aqui, ó. E aí, guerreiro? É bom que a gente vai passando aqui dentro da empresa, o pessoal já vai olhando já o que tá acontecendo aqui nessa correria. Vocês estão conectados com nós aí? Vai chamando um amigo seu, chama um colega do trabalho. Com certeza vamos entregar muito conteúdo aqui para quem é do empreendedorismo, para quem está querendo começar a empreender. Porque aqui não tem romantismo, é o jogo real do que de fato dá certo, o que não dá certo, a dor que você está passando, tenho a certeza que grandes empresários já passaram também, ou estão passando. Só que com o passar do tempo, as dores das empresas vão mudando. E isso está normal, isso é o correto. O que não é o correto é você, no primeiro ano de empresa, você ter dificuldades de caixa e daqui 15 anos você estiver com as mesmas dificuldades. Aí significa que você não evoluiu. Mas quando vai passando os anos e os problemas vão mudando, aí tudo bem, porque é normal. Talvez no primeiro ano você tenha dificuldade em vender, você tenha dificuldade em montar uma estrutura, em contratar pessoas, saber como recrutar isso, porque sabemos o quanto difícil está recrutar pessoas no mercado de trabalho. Também o Peter Drucker falava que o desafio do século XXI não seria tecnologia, não seria internet, e sim pessoas. E aqui estamos nós, século XXI, vivendo o desafio de pessoas. Recentemente abrimos diversas vagas, a gente vê a dificuldade no mercado, a gente conseguir trazer esse pessoal. E aí, conversando um pouquinho antes com o Juliano, ele apontou para mim que eles chegaram a ter 300 colaboradores na empresa. Juliano, como é que foi essa experiência? Como é que foi recrutar essa galera? Como é que era esse entra e sai, treinamento de equipe? Como é que foi essa experiência em ter esse ápice de colaboradores juntamente à Vigivel? Bom, pessoal, gerenciar pessoas é sempre um desafio muito grande, né? Eu digo assim, gerenciar pessoas não é tanto o desafio, difícil é gerenciar talentos, né? É manter realmente, hoje, principalmente no pós-pandemia, a gente tem vivido um cenário bem complexo na gestão de pessoas, porque muitas pessoas se retiraram do mercado de trabalho. A gente que trabalha com facilities depende muito dessa mão de obra, né? E claro, sempre aperfeiçoando essa galera. Mas lá quando a gente começou em 2008, a gente vivia um momento de ascensão do Brasil em termos de crescimento econômico. O mercado de segurança ele continua sendo um mercado muito pujante, né? Eu estou vendo bastante pessoas aqui que estão acompanhando a gente da área OBL Tecnologia, aqui, parceiro nosso, seguindo no Instagram. Então, vão concordar comigo que o mercado de facilities de gestão, principalmente de pessoas na área de segurança eletrônica, é um desafio ainda maior, né? Mas quando a gente começou lá atrás, em 2008, nosso foco era muito a área de segurança orgânica. Então, nós iniciamos, eu era oficial do Exército, tinha acabado de... Inclusive, estava no Exército quando a gente começou as atividades. 5 anos depois, eu saí para assumir a gestão da empresa e me deparei com uma empresa que faturava muito pouco e o pouco que faturava
se transformava em despesa. Então, basicamente, eu tive que investir em outro negócio, em outra empresa, para ter minha sobrevivência naquele período que a empresa estava iniciando. Então, foi um momento muito difícil, mas logo que eu assumi a administração, nós começamos a correr atrás. Aí é natural da galera da segurança eletrônica. Fui para o lado da licitação. Então, pegamos aqui, para quem conhece que é do Paraná, pegamos algumas licitações da Copel. Na hora que você ganha a licitação, é aquela alegria, né? Na hora que você sai, é aquela tristeza. Então, abrimos várias subestações da Copel. Aí a gente foi começar a entender realmente o que era ser gestor de negócios e gestor de equipes. Equipe espalhada, equipe em Foz do Iguaçu, equipe em Maringá, equipe em Londrina, equipe em Curitiba. Na época eu tinha um sócio que me ajudava muito nessa parte operacional, indo para o campo, mas o grande desafio era, primeiro, encontrar pessoas que tinham o mesmo perfil que a gente. Tanto é que depois nós tivemos que retrair todas as unidades de volta, porque nós não conseguimos encontrar gerentes competentes o suficiente para administrar essas unidades. Então foi algo que realmente impactou na empresa. Nós tivemos que passar por um processo de reestruturação interna, porque nós entendemos que, infelizmente, depender de mão de obra, infelizmente, hoje no país, é a falência de qualquer órgão, de qualquer organização. Por mais que você invista, por mais que você tenha pessoas que te acompanhem, que sejam muito boas, sócios, parceiros, mas reter esses talentos é muito difícil, né? Tá aqui o pessoal da tecnologia falando ali, o BL Tecnologia é muito difícil mesmo. E aí, quando a gente foi para a área de segurança eletrônica, o desafio mudou. Por quê? Antes era difícil encontrar pessoas com, digamos assim, um bom caráter. Eu sempre falo, eu vim do Exército, já vim com essa dinâmica para trazer aqui para fora. Nós não vamos ensinar ninguém a ser uma boa pessoa. Isso aí a pessoa tem que trazer de berço. A pessoa vem de casa com essa bagagem. A seleção nossa é baseada em cima disso. É uma boa família, participa de atividades sociais. Isso é muito importante, porque eu participo, vejo a importância de se envolver com atividades sociais. A pessoa tem um bom casamento, tem um bom relacionamento, não tem problema com a justiça. Tudo isso leva a gente a subentender que a pessoa tem um bom caráter. E aí sim, a gente investe na pessoa, no treinamento. Porque tem até uma passagem bíblica, né? A gente não pode ficar jogando pérola aos porcos. Não adianta eu investir muito em treinamento se eu não tive uma boa seleção. Então, se eu seleciono pessoas que não têm o mesmo perfil e não têm a mesma característica da minha empresa, evidentemente eu vou estar transformando a minha empresa naquela imagem. Aquelas pessoas vão carregar a minha imagem. Então, foi esse processo que a gente teve dificuldade. Então, 300 pessoas, nós tínhamos mais ou menos 300, quase 300 CLTs, pessoas registradas, carteira assinada. A maioria deles eram contratados por hora, porque trabalhavam somente fazendo eventos. E aí a gente ampliou, expandiu, cara, de forma muito rápida. Em 3 anos que eu assumi a administração da empresa, em 2011, em 3 anos, nós éramos praticamente a maior empresa de segurança para eventos do Paraná. Então, nós fazíamos aí Stock Car Brasil, nós fazíamos X Game, quando veio para o Brasil, que teve competições no Brasil, que foi em Foz do Iguaçu. Nós estávamos lá apoiando e desenvolvendo o trabalho de segurança desses eventos. Assumimos grandes casas noturnas na época, Uds Bar, BL e tantas outras que nasceram e morreram e nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Então foi uma fase muito complexa porque era muito descentralizado. É muito difícil você gerenciar a mão de obra quando você não tem ela próxima de você. As pessoas criam empatia pela pessoa que ela conhece. Então, quando a pessoa não conhece bem a figura do CEO da empresa, acontece naturalmente um afastamento emocional. A pessoa encara o trabalho somente como trabalho, né? E por onde ela vai prover os proventos da família dela, mas ela não consegue entender que por trás de uma organização existem outras pessoas. Eu tenho família também, minha família está me assistindo, inclusive. Então, você não consegue estabelecer conexão. E quando a gente trata de gestão de pessoas, estabelecer conexão é um dos fatores de sucesso para qualquer tipo de relacionamento, né, Brandão? Certo. Bom, Juliano, você falou sobre a questão de expansão, sobre a questão de funcionários longe, e você falou sobre a questão de caráter de equipe, né? Esses são os pontos sendo muito batidos.
da questão da cultura estar alinhada com a empresa. Até mesmo quando você trata de um colaborador virar um partnership, virar um sócio da empresa, esses quesitos têm que estar muito alinhados. Cultura, valores e missão, né? O famoso vestir a camisa da empresa. Até um tempo atrás eu achava que essa técnica eu tinha desenvolvido ela, mas acabei de descobrir que tem um livro, e eu não conhecia esse livro, aí eu fui estudar, que é os 3 P's empresariais. Uma empresa ela precisa ter pessoas. Empresa sem pessoas não é empresa, é um autônomo. Empresa de uma pessoa, ela não escala. É isso. Tem alguns ramos que você vai conseguir fazer um faturamento um pouco maior com uma pessoa, beleza, vai. Mas vai se limitar, vai chegar um momento que você não vai dar conta, porque você tem que fazer financeiro, você tem que fazer cobrança, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que fazer vendas, você vai ter que fazer operação, você vai ter que limpar a empresa. Então, uma pessoa não dá conta de fazer tudo isso quando a carga fica grande. Então, uma empresa é feita de pessoas. E aí entra o desafio da gestão de pessoas e talentos, né? Aí vem a segunda parte, produtos e serviços. Que a gente fala produto, a gente fala o produto palpável, como uma caneta, ou como o serviço de vocês que é da área da segurança. E por último, processos. Quando você não tem esses três P's alinhados, a expansão ela fica mais dificultosa e árdua. Porque como é que você vai gerir bem uma pessoa em outra cidade se você não tem esse processo definido? Você não vai conseguir acompanhar o trabalho com ela. Porque a ideia da empresa é que qualquer pessoa preste com a mesma qualidade do X, Y, Z. E o cliente, ele compra por isso. Ele compra pela pessoa do Juliano, pela cultura dele, por conhecer ele, por confiar nele. E ele espera com quem preste o serviço seja da mesma forma ou melhor. Nunca menor. Então, acaba sendo que a exigência é alta também. Então, quando você fala de você ter que gerenciar pessoas de longa distância, começa um grande desafio. É um desafio porque não é mais um desafio somente de paredes, são desafios de fronteiras. E esse ponto que você colocou da processo de expansão. É normal também, a gente percebe. Eu hoje estou completando 11 anos, esse mês de março, no ramo contábil. Tenho uma empresa de contabilidade, ela completa 7 anos esse ano, o Brandão Contabilidade de Consultoria, nossa principal empresa. E a gente percebe que uma empresa, quando ela vem caminhando e daqui a pouco ela é colocada para correr de tão forte que está indo, é difícil você trocar o pneu do carro andando mesmo. É difícil. Porque, vamos fazer uma reflexão. Trocar o pneu do carro já é trabalhoso. Agora andando, um pouquinho mais, né? E essa ideia da licitação que você falou, fica uma dica forte. Licitação é uma área de venda muito importante para as empresas. Você consegue fazer a sua empresa crescer muito rapidamente se a sua empresa tem algum tipo de serviço ou produto para oferecer no mercado. Por quê? Dependendo da prefeitura ou do órgão público, ele vai te contratar independente se você tem 1 ano ou 20 anos de mercado. Você tem que entregar um produto ou serviço X para ele na condição que ele abre o edital. Então você pode concorrer com qualquer um. Você pode prestar serviço à empresa aqui de Cascavel, lá no Acre. Então é uma forma muito boa de expansão. Fica a dica para quem está aqui com nós, para quem vai conferir depois essa live, tanto lá no Instagram quanto no YouTube, que o processo de licitação, independente do ramo que você está, é uma fase muito boa da empresa para você pegar uma onda rápida. É boa. O que é bem importante, até tá o Jackson aí, que tem um escritório, tá acompanhando a gente na live aí, abraço Jackson, quero mandar um abraço aqui pro Volmir, pro Samuel Menezes, tá lá do Rio de Janeiro com a gente, Rodrigo Nevert, grande amigo meu, parceiro da área de marketing aqui, o Eloy, minha esposa linda, te amo. Tá aqui, tá todo mundo, a Tati Carneiro, abraço para todo mundo. Pessoal, licitação é uma área muito legal para quem quer expandir rápido, só que eu cometi um erro quando eu fiz isso, porque eu não estava preparado estruturalmente para dar esse passo. Então, é muito bom, é muito próspero crescer nessa área, né? Hoje nós temos um escritório que cuida somente de licitações para a gente aqui internamente, porque tem todo um trâmite jurídico, existe uma legislação própria
que amarra todo esse processo de licitação. Um abraço para a Rosane, minha sogra, Jô, beijo, lá de Goiaré. Só que é importante que o empresário, primeiro, ele tenha madura a ideia, madura a estrutura e, principalmente, maduro a questão da composição de custo. Porque eu vejo assim, hoje no país ainda, né, Brandão? Você é contador, você sabe melhor do que eu. O empresário, ele começa um negócio, muitas vezes sem saber direito nem qual que vai ser o custo dele. O custo operacional, qual que é o custo fixo, qual que é o custo variável. E aí ele mete a cara. Eu comecei assim também. Eu nem sabia o que eu ia encontrar de dificuldade. Eu lembro quando eu peguei a primeira DAS para pagar. Falei, mas o que é isso aqui, velho? Uma DAS de 5 mil para pagar, meu coração quase parou, né? É quando o cara se sente empresário de verdade. Aí o cara fala assim, tudo isso aqui não é meu. Isso aqui eu tenho um sócio aqui. Primeiro sócio é o governo. Depois meu segundo sócio são meus colaboradores. E por último, se sobrar, aí eu pego alguma coisa para mim, né? Fora os investimentos, fora os fornecedores, fora tudo aquilo que a gente sabe que tem. Então é muito importante. Quem vai trabalhar com licitação, estruture bem uma planilha de custo. Inclusive, eu fiz uma live junto com o Jackson falando sobre estruturação de preço de venda para empresas de segurança eletrônica. Porque muitas empresas não sabem como dimensionar isso direito. E aí entra numa licitação, não vou lá, de forma aventureira. Não consegue estabelecer custo de nota fiscal, o que é um ICMS, o que é um ISS, o que é um ISSQN. E acontece que o cara se enfia lá e acaba muitas vezes tendo problema. Por isso que é importante, antes de dar esse passo, né, Brandão? Ter um escritório de contabilidade parceiro aí, que nem o Brandão tem, para que possa orientar de forma correta o empresário, para que ele não tome uma decisão querendo crescer e acabe quebrando a empresa dele e dando o passo justamente contrário. Perfeito. O departamento de licitação, ele é um departamento comercial dentro da sua empresa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? E aí as vendas para os órgãos públicos, elas são grandes. A gente fala aí de 100 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão, 2 milhões. Nós atendemos no escritório aqui empresas com mais de 700 funcionários que prestam serviço exclusivo para órgãos públicos. E se a planilha de preço não estiver bem alinhada, e a gente fala também alinhado, empresa com contabilidade e com quem monta a licitação, o rombo é grande. O rombo é grande. Porque assim, tributo, gente. Tributo, ele é algo que tem que estar embutido no seu preço de venda. Eu até gosto de falar o seguinte, pensa só, você é comerciante, que toda venda você faz no cartão de crédito, a máquina de cartão de crédito desconta a taxa e te deposita o líquido. Já pensou se a máquina de cartão não fizesse isso? O tanto de rolo que isso ia dar? Mas no imposto, exceto aqueles que têm a retenção por si só, não é possível isso. Ou você paga no mês seguinte, ou é por trimestre, ou por balanceio de redução e suspensão. Aí assunto mais técnico, mas não vamos entrar nesse mérito hoje. O empresário, ele deve colocar o imposto no preço de venda. Então, assim, a gente acabou agora caminhando um pouquinho para a área de venda, né? Para a área de preço também. Primeiro passo, você tem que analisar como que o mercado está trabalhando. E aí você, como gestor, você tem que entender o seguinte. Mas fulano e tal está vendendo a 100 reais determinado serviço. Eu não consigo vender a 100 reais esse serviço. Aí você, como gestor, tem que parar e analisar. Como é que está seu custo? E quem que é o seu cliente ideal? Porque, gente, não dá para prestar serviço e vender para todo mundo. Aqui na contabilidade também aparecem clientes que, mas fulano e tal me fez X valor. Você consegue também fazer esse valor? Olha, meu querido, por esses motivos, a gente não consegue chegar nesse valor. A gente vai chegar até aqui. Você consegue vir com nós? Se o cliente consegue, tudo bem. Mas não dá para a gente trabalhar fora da margem que a gente tem de custo fixo e margem de lucro somente para ter um cliente. Num processo empresarial, uma empresa que quer se manter no mercado, aquela empresa que vai pagar salário em dia, que paga FGTS em dia, que paga o INSS dos funcionários em dia, né? Que distribui lucro para sócio, é uma empresa que vende num preço correto. Porque a empresa, gente, ela tem duas funções: gerar emprego e gerar lucro. Se você não estiver fazendo essas duas coisas, fecha e abre uma ONG. Isso é muito importante. Até para a gente encerrar esse gancho de formação de preço, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu estava até, coincidentemente, olhando minha tabela de custo aqui de algumas facilities na hora de montar custo para
para licitação mesmo, para concorrência. Então, eu elaborei essa planilha aqui, que aqui é onde o consultor coloca os dados aqui, já tem todos os dados, ó. Olha aqui o que é imposto, pessoal. Isso aqui tudo tem que estar muito claro para você. Isso aqui, ó, composição de preço de salário, adicional de risco, salubridade, inclusive com todos os artigos, leis, né? SESC, INCRA, SENAC, tudo isso aqui, ó, para quem é da área de segurança aí, ó, a galera que está assistindo, se puder dar um... E aí, galera, manda aí no chat aí pra gente, né? O Samuel tá aí também, grande abraço, meu irmão. Você vê assim, ó, tudo isso daqui, você vende um posto hoje de vigilância aí, aqui no caso é vigia, você vende a R$ 12.700, mas olha o lucro aqui, ó, lucro líquido disso no final de tudo, R$ 1.098. Então eu falo muito assim, eu tenho muito interessado em franchise, viu, Brandão? Que procura Vigivel querendo vender serviços, facilities, né? E aí eu falo para esse cara assim, facilities é uma área legal, mas ela não pode ser a principal do seu negócio. Por quê? Porque você é muito dependente da mão de obra. E mão de obra, infelizmente, se a gente tem uma variação de política de tributação, de imposto, até mesmo do cenário econômico, como a gente teve, por exemplo, na pandemia, você vai sofrer um impacto disso. Você vê assim, ó, agora, nesse momento, a gente está sofrendo com uma crise sanitária que o governo ainda não entendeu o tamanho dessa crise sanitária, né? Que é a dengue. Você vê assim, ó, todo dia eu recebo 2, 3 atestados de colaboradores que estão sendo afastados porque estão com sintomas de dengue. Então, você imagina isso num escalão maior. Hoje eu tenho aproximadamente 100 CLTs. 100 CLTs, se todo dia eu recebo imagina uma empresa que tem 5.000 funcionários. Por isso que é importante você pensar muito bem quando for entrar no ramo de facilities. Por quê? Porque você depende da mão de obra e reposição de mão de obra não é fácil. Um dos primeiros processos que a gente fez aqui, quando a gente falou assim, tá, vamos atender facilities, vamos terceirizar mão de obra. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um treinamento remoto. Por quê? Porque o meu franqueado da Bahia, meu franqueado de Santa Catarina, eles têm que ter o mesmo nível de conhecimento. Eles têm que conhecer muito bem a instituição, as regras do negócio, as regras do jogo, até mesmo para que este colaborador seja um fiscalizador das nossas atividades enquanto empresários. Porque é um trabalho conjunto, eu falo, né? Então tá ali o BL da tecnologia falando, e infelizmente tem empresas novas que entram com valores que não pagam nem os encargos. É justamente o que a gente acabou de falar. Não sabe montar uma tabela de custo e aí a gente acaba tendo esse tipo de situação. Manda aí, Branão. A hora que você puxou a tua tabela ali, eu falei, deixa eu pegar um cálculo que eu fiz aqui. Gente, olha o percentual que a gente chega de custo adicional de um colaborador. 86,78% a mais do salário. Isso a gente isso a gente não coloca. Uso e consumo dentro da empresa, café, uniforme. Isso a gente falando de INSS, FGTS, 13º, férias e demais encargos. 86,78% pode chegar o custo de uma empresa se ela for tributada no lucro presumido, no lucro real. Isso aí. Isso não é na cabeça, né, Brandão? Não, isso é uma coletânea de ações. Isso aqui é a alíquota fixa, tá? Calculado ponto a ponto. Eu virei para o lado do motor aqui, falei, deixa eu pegar essa planilha aqui que a gente desenvolveu para um cliente. 86,78. Então, para a gente fechar esse parênteses, né? Até mesmo dando mérito para você que abriu uma particularidade muito grande da sua empresa, porque você vai vender uma segurança para um condomínio. Meu Deus, nós estamos me cobrando lá R$ 12.000 para um colaborador vir aqui dentro. Porque você tem que dar o respaldo jurídico, você tem que dar garantia, você tem que dar a boa qualidade de serviço. E você tem todo esse custo em cima, para no final te sobrar R$ 1.000. É isso aí. E aí muitos contratos a gente ganhou, Brandão, mostrando essa tabela de custo para o cliente. Essa é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar no negócio. O empresário, ele acha que para ele vender algo ao preço que ele quer vender, ele tem que esconder o seu custo, quando na verdade o processo tem que ser o contrário. Quando a gente está falando de segurança, nós estamos falando de transparência. O meu cliente não me contrata porque eu sou bonito, embora eu não seja, mas tá aí minha esposa que acha, então tá o suficiente para mim.
mas ele me contrata porque eu tento ser o mais transparente possível, inclusive isso está na missão da empresa. Se vocês entrar no site da Vigivel agora, vigivel.com.br, e entrar no campo sobre nós, a principal missão, visão, missão, valores, nossos principais valores é a ética e a transparência. Então, nós sempre vamos pautar as nossas decisões, as nossas atitudes dentro da legalidade. Então, se é legal, cumpra-se. Se não é legal, não cumpra-se. Da mesma forma, eu já perdi muito contrato, porque o cliente queria baixar custo, baixar preço. Eu mostrei a planilha, ele não entendeu. Eu falei, então você pode assumir esse ônus trabalhista, porque a minha empresa não vai mais assumir. E esse posicionamento rendeu a Vigivel hoje. Nós estamos entrando no 6º ano sem uma ação trabalhista. Então, durante 11 anos, nós levamos muito pau para chegar nesse ponto aqui e entender. Eu não posso fazer o errado, porque se eu fizer o errado, eu estou abrindo brecha para que ocorra uma reclamação trabalhista, ocorra uma denúncia no Ministério do Trabalho e não queiram vocês serem questionados, invadidos pelo Ministério do Trabalho, porque aí sim a situação fica bem mais crítica aí. Tivemos que assinar um TAC na época, cara, foi um transtorno. Não, é mas complicado. Aprendemos muito com isso. Não, parabéns, João, pela atitude, porque a empresário tem que ter um posicionamento. Como, voltando um pouquinho lá atrás, que eu falei, você tem que definir muito bem o seu propósito e o seu público-alvo, o seu ICP. Quem quer ter o cliente ideal? Porque não dá para vender para todo mundo. Porque se você começar a vender para todo mundo, você vai começar a queimar seu preço de venda. Entende? E aí é um negócio que é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Porque empresa que começa a dar prejuízo, ela começa a atrasar salário, ela começa a não pagar FGTS em dia, ela começa... Isso é um crime, descontar o INSS, imposto no cobrador e não repassar para o governo. Entende? Então, essas primeiras situações que a empresa começa a fazer. Por quê? Ela começa de tudo quanto é lado, segurar a caixa para pagar as contas. Daqui a pouco a empresa não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. E aí nós estamos falando sobre liderança, né, Brando? Mas o que isso tudo tem a ver com liderança? Tudo. Gente, assim, como é que você vai gerenciar 100 CLTs, 300 CLTs ou um CLT? Pregar que você é uma empresa idônea, uma empresa que procura atender o seu cliente com o melhor produto ou serviço. Se dentro da sua empresa você trata o seu colaborador como segunda opção, como uma pessoa que não precisa se encaixar dentro da legislação trabalhista. Então a liderança começa como? Respeitando os direitos do outro. Se eu sou empresário, primeiro, eu tenho que respeitar os direitos do meu funcionário, do meu trabalhador. Cumpri-los na sua íntegra. Por quê? Porque eu faço o mínimo. Esse é o mínimo para ser um líder, né, Brandão? Esse é o mínimo. São requisitos básicos, né? Salário tem que estar em dia, tem que ter uma boa qualidade de ambiente para a empresa, né? Não ser um ambiente insalubre, se caso não for a necessidade dele haver o grau de insalubridade ali presente. E a transparência, que você falou, isso é muito importante. Porque, gente, o trabalho é a segunda casa de todo mundo. A gente passa normalmente pelo menos 8 horas no trabalho. Em casa, a gente fica mais tempo dormindo do que acordado, se você for botar na ponta da caneta. Então, assim, a empresa que você trabalha, ela tem que ter esses propósitos, ela tem que ter um propósito de crescimento também. Porque, como você teve, empresa que não gera emprego e não gera lucro, ela está no caminho errado. E as dores no caminho da empresa, elas têm que ser diferentes. E olha que legal que você falou. 11 anos de empresa, lá atrás você levou paulada na cabeça bastante, ação trabalhista, rolo, confusão, e você aprendeu com isso. Isso é evolução. Agora, se você tivesse o contrário, em 6 anos nunca levei, né? Nos últimos 5 dos 11 anos levei um monte. Aí sim tinha significado que você tinha andado para trás e não evoluído. O que faz muita diferença, Brandão? Acredito que para o empreendedor que está assistindo aí, o Matheus Henrique Vargas, grande irmão, esse cara, ele foi meu estagiário na área financeira. E hoje o cara trabalha numa multinacional. Meu irmão, obrigado pela tua parceria. Inclusive, esses dias fechamos um contrato porque esse cara lembrou de mim. Amo você, viu, cara? Legal. O pai dele também é um canal. O pai do Matheus ele é o RH do Grupo Mufata, ali em Cambé. Então o cara só gerencia, sei lá, umas 25 mil pessoas. Ou o Matheus coloca aí no grupo.
como é que tá a vida dele aí. Abraço para tua mãe também, tá, meu querido? Então, realmente é isso, cara. O que faz uma empresa evoluir? É a preocupação em corrigir os erros. Porque você vai errar, meu irmão. Quem está no negócio tá para errar. E entenda, eu aprendi uma coisa. Erre rápido, erre ligeiro e corrija mais rápido ainda. Por quê? Porque é a beleza da evolução. Uma empresa não vive 16 anos, 50 anos, 100 anos, se ela não tiver a mentalidade de que ela precisa rever os seus processos. Aí está o Jacques, tem um podcast sobre isso, né, Jacques? Revendo os seus processos, reestruturando os seus procedimentos para que você possa evoluir. Eu vou levar isso agora para a gestão de pessoas. Entenda que se você tem um problema de rotatividade dentro da sua empresa, é porque você não tem processos bem definidos. Em torno de 68% das pessoas que estão no mercado de trabalho, elas permanecem em uma empresa por causa do ambiente e das condições de trabalho, não é por causa do salário. E aí eu vejo muito empresário, mas então eu vou ter que pagar mais, eu vou ter que pagar mais. Não, você primeiro dá melhores condições. Esteja mais próximo das pessoas que fazem parte da sua equipe, né? Tá aí o Arthur, grande abraço. Esteja mais próximo da sua equipe, sinta as dores que ele sente. Eu, quando quero implementar um processo, uma melhoria de processo, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá sentar lá na minha central de operações, eu vou lá no meu posto de trabalho, sentar na cadeira que o meu porteiro senta, eu vou lá no campo ver o que o meu técnico está encontrando de dificuldade, que ele não está conseguindo executar determinada atividade. E aí sim, agora eu posso dizer com propriedade que você está fazendo certo ou você está fazendo errado. O grande problema é que quando a gente se transforma em chefe, em empresário, né, a gente esquece que do outro lado da prancheta tem uma pessoa. E que a gente já esteve desse outro lado da prancheta. Todo mundo aqui que é empresário já foi funcionário. Como eu gostaria que o meu chefe me tratasse? É assim que você tem que tratar o seu funcionário. Acompanha ele. Tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que rapidinho está voando dentro da empresa. Nem por isso uma pessoa é melhor ou pior que outra. Eu estou com uma pessoa maravilhosa hoje aqui dentro da empresa, que é a Josi. A Josi é uma pessoa incrível. Pensa uma pessoa alto astral, ela atende o telefone dando risada. Eu estou falando disso porque ela é uma pessoa muito boa mesmo. Só que ela é muito boa no telefone. No WhatsApp ela já tem um pouco de dificuldade. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Você que é gestor, que está aí, o Flávio, o Félix, o Arthur, o Matheus, a gente precisa entender que as pessoas têm pontos positivos e tem pontos extremamente negativos. E que sim, fazer parte de um relacionamento, eu sempre faço a analogia com o nosso relacionamento interpessoal. Você que está assistindo a gente agora, que tem uma esposa ou que tem um esposo, eu duvido que você não tenha algum defeito no teu esposo ou na tua esposa que você não suporta, que é muito ruim, mas que você tolera, porque ele tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então nós temos sempre que colocar numa balança, porque nem sempre vai ser excepcional. Porque se ele for excepcional, muito provavelmente ele vai sair, vai abrir a empresa dele, vai ter sucesso como você teve, né? Então, sempre coloque numa balança o que tem de ruim, o que tem de bom. Porque sempre nós vamos tentar encontrar o equilíbrio. Show. Muito bem colocado esses pontos. O Arthur está com nós aqui, o Arthur, contador lá de São Paulo, amigo meu, fizemos uma amizade lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul, nos encontramos em São Paulo também, está presente com nós aqui. Valeu, Arthur. Não, bem colocado, Juliano. O ambiente, né, a ambiente de trabalho, ela é importantíssima. Né? E um ponto primordial que a empresa ela começa no osso normalmente. Você começa arriscando ali várias horas de trabalho. O empresário ele tem muito disso, ele é um estilo de vida. Porque você aposta num negócio, você não tem a certeza se vai dar certo, e aí você tem que sair pagando todo mundo primeiro. Você paga funcionários, você paga os fornecedores, você paga os impostos, e aí no final você vai ter que ver se vai sobrar para você. E aí se você estiver errando lá no precinho de venda lá, não vai sobrar, vai faltar. E aí você tem que começar a correr no banco, começou a ficar ruim. Dinheiro de terceiro, de banco, empréstimo, é bom quando você pega para crescimento, para você investir em equipamento, para você aumentar a estrutura, talvez para você colocar 20, 30 pessoas numa pancada só para dentro, para essas pessoas vender mais e fazer a máquina girar.
aí tudo bem. Quando você tiver no teu passivo esse tipo de dívida, show de bola, você está no caminho certo. Agora, quando o empresário começa a fazer dívida para colocar dinheiro no caixa, para pagar a folha, para pagar o 10º, tem coisa errada. E aí, assim, empresa é igual um coqueiro. Quanto maior ela vai ficando, o tombo é maior. Porque se você precisou 100 mil reais para começar essa empresa lá atrás e você chegar a quebrar ela, você não vai quebrar com 100 negativos. Você vai quebrar com 1 milhão negativo, 2 milhões negativos. E aí, como é que esse CPF vai se comportar no mercado? O cara que é empreendedor na veia, ele pode até quebrar o negócio, mas ele vai montar o outro e vai fazer dar certo. Claro, se ele perceber quais foram os erros que ele cometeu, ser humilde, baixar a cabeça, estudar e ir para cima. Então, dentro desse processo de empreendedorismo, é uma atividade árdua. Por quê? Não vai ser 6 horas de trabalho por dia, nem 8. Vai ser muito mais. Você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair. Mas isso está tudo certo no começo. Você não pode estar falando nessa mesma linguagem daqui 20 anos. Aí você errou na curva. Aí você não delegou, você foi centralizador, você não tem gerente, você não tem supervisor, você não tem encarregado. Então a empresa é você, daí é eu empresa. Né? Porque quando o negócio fica muito aqui na sua cabeça, você não consegue expandir, você não consegue também escalar essa empresa. Por quê? E aí eu vou... Eu achei legal que você citou que quando você quer implementar um processo novo, você vai lá para o chão de fábrica. Admiro, tá certo? Só que não que você fique lá. Porque também você tem que manter a qualidade que se um dia precisar, tu sabe fazer, né? Perfeito. O objetivo de ir para o chão de fábrica, na verdade, é para que você valide os processos. Porque você só criar os processos e enfiar a goela abaixo do colaborador, você vai criar um transtorno, muitas vezes, querendo impor aquele processo, e às vezes você vai validar esse processo e não funciona. Acontece muito. Às vezes o gestor vê algum processo dentro da empresa de determinada forma, porque ele está aqui na pirâmide, né? E os colaboradores do chão de fábrica estão aqui. Então ele tem uma visão de cima para baixo que não corresponde à visão horizontal, né? É uma visão vertical. Ele vem de cima para baixo e não no mesmo plano que o operador. Então é importante você sentar na ponta da linha, entender, mapear o que cada um faz. Por quê? Porque isso vai te ajudar primeiro no processo de seleção. O mapeamento de cargo é uma das atividades da área de recrutamento e seleção, da área de recursos humanos. É impossível nós falarmos de liderança sem termos uma análise de personalidade. É entender que para cada função eu preciso de uma personalidade diferente. E cada pessoa tem uma personalidade diferente. Né? Nós temos a pessoa que é mais extrovertida, que é mais apática, a pessoa que... Setor financeiro. Se eu colocar uma pessoa que tagarela, que gosta de falar muito, ela vai atrapalhar o trabalho da minha equipe financeira. Por quê? É isso, o perfil do profissional da área de finanças é um perfil analítico. É o cara que senta, olha para uma planilha e adora fazer aquilo o dia inteiro. Eu, por exemplo, faço, mas não gosto. Sou sincero, faço porque preciso fazer, mas não gosto. Eu não serviria para ser do setor financeiro somente lançando e analisando planilha. Mas eu adoro fazer análise. É pegar aquele monte de dados que foram compilados pelo setor financeiro, pegar o nosso Power BI aí, né, Jackson? Pegar o Power BI e falar assim, cara, aqui nós precisamos melhorar isso, aqui tem que cortar isso, aqui precisamos ajustar isso, aqui nós vamos fazer isso. Em cima de números, tomar decisões. Né? E para cada setor da empresa, a gente precisa de um perfil diferente. E esse processo de sentar na cadeira, entender qual que é o perfil, eu tenho uma equipe de recursos humanos, mas eu faço questão de estar junto com eles. E aí entra a diferença entre o líder e o chefe. Né? A diferença básica, que é o quê? O líder é o cara que está junto. Ele bota a mão na massa, ele está lá com o colaborador sente a presença do líder nas atividades mais simples ou nas atividades mais complexas. Eu estou lá num aniversário de um colaborador, que a gente faz aqui algumas festinhas para comemorar o aniversário da galera. Isso aumenta o nosso espírito de corpo de sobremaneira. Isso faz com que... A gente já teve colaborador aqui com 50 anos de idade, que a gente fez um bolinho e o cara chorou, porque ele nunca tinha tido uma festa de aniversário, Brandão. Ser líder é olhar para o lado humano da pessoa
saber que nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos um negócio, nós temos que ter lucro, mas olhar para o ser humano. Porque quando eu olho para o ser humano, eu tiro todas essas variáveis que, que são importantes para o negócio, mas não são importantes para o relacionamento interpessoal. E aí eu consigo criar uma conexão com esse colaborador e ele uma conexão comigo. E relacionamento é isso. É olhar é zóio no zóio. É olhar pro zóio dele, ele olhar pro meu zóio e falar assim, nossa, cara, esse cara é que nem eu. E ele entender que nós estamos lutando pela mesma coisa. Porque o grande problema da gestão de negócios, tá aqui o Mafine, ó. Mafine, grande abraço. Mafine entrou, tá aí. Manda um abraço para nós aí, Mafine, nos comentários. Mafine, ele começou comigo, ele começou não, né? Ele começou muito primeiro que eu ali no Exército. Ele era tenente, foi meu instrutor. Depois ele foi dar aula também, como eu fui dar aula no Unialf. Deu um maior tempão aula, foi, acho que, coordenador de curso. Depois abriu a Mafine Materiais de Construções. Hoje tem uma loja gigantesca, referência na cidade. Gerenciou pessoas como eu, cuidou de soldados como eu. Soldado sempre tinha 18 anos. Ter amor, eu passo lá todo dia na loja do Mafine, assim como eu tenho certeza que pessoas passam na frente da minha loja. E me vem ali na frente. E eu vejo o Mafine lá na frente. É porque nós somos fundamentais para que o negócio funcione? Hein, Ronaldo? É fundamental que eu esteja no meu negócio, o Andrei Debona? Não, não é fundamental que eu esteja no meu negócio. Mas a minha presença faz diferença. Porque os meus colaboradores se sentem conectados a mim. Então eu venho hoje para a minha empresa muito mais para bater papo com meus colaboradores, entender onde estão as dificuldades, aonde eu posso ajudar ele em algum problema, algum gargalo que ele não está conseguindo resolver. Sento do lado do meu operador, abraço minha supervisora de gestão de operações, dou tapinha nas costas dos meus encarregados, zoo a minha equipe técnica. Isso tudo faz com que eu esteja presente na vida deles. Isso faz com que eles me enxerguem como uma pessoa que faz parte. A gente está junto, né? Esse afastamento do empresário, rompimento do empresário com a sua equipe de campo vai fazer com que você crie um afastamento interpessoal. E aí a pessoa já não te olha mais como a pessoa do Juliano, ela te olha como o dono da empresa. E quando isso acontece, a pessoa começa a olhar e fala assim, pô, eu estou trabalhando para esse cara crescer, esse cara está crescendo, esse cara está comprando um carro novo, esse cara está investindo na empresa, ele está crescendo. E eu estou na mesma posição, eu não consigo evoluir. Quando, na verdade, é o contrário. Eu tenho que olhar para esse colaborador e falar, cara, você comprou um carro novo, olha que legal. Eu vou te ajudar. Você quer fazer uma faculdade, cara? Eu vejo o perfil em você. Eu vou investir aqui, você vai fazer uma faculdade. Eu acho que eu já paguei umas 8 faculdades aqui dentro. Para pessoas que até já nem estão mais aqui. Mas graças a Deus por isso. Porque o fato de eu fazer isso fez com que outras pessoas viessem e se aproximassem de mim. Nossa, que legal, eu quero estar perto desse cara, porque esse cara se preocupa comigo. O funcionário, o colaborador, ele não se preocupa com a atividade que eu desempenho dentro da empresa, porque isso já está mapeado, Brandão. Isso está numa planilha, está numa descrição de cargos e funções, isso está numa ficha de avaliação feita pelo supervisor, né, Gabi? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. O papel do gestor tem que ser muito mais mapeamento de funções, mapeamento de processos, criação de processos e divulgação disso âmbito empresa. Eu acho que talvez aí esteja a dificuldade em sair do MEI, que eu falo que é o MEI, né? É o cara que ele mesmo faz tudo, para ir para o estratégico. É o cara que fala assim, porra, eu nunca vendi tanto viajando para a praia. Esse final de ano eu viajei e eu falei assim, cara, eu nunca vendi tanto na praia. Mas por quê? Porque eu tinha uma equipe muito top aqui atrás, cara. Eu tinha uma equipe muito massa. E aí eu agradeço de coração e a Deus porque ele colocou perto de mim pessoas que se preocupam com o que é meu, sabe? Pessoas que não precisariam cuidar da minha empresa, mas que cuidam todo dia, e todo dia eu sou grato por isso, e elas sabem que eu sou grato, que eu falo para elas. O gestor tem vergonha, muitas vezes, de expor o que ele é. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa afetiva, eu sou uma pessoa que gosto muito. Cara, muito obrigado pelo seu trabalho. Nossa, que trabalho incrível que você fez. As pessoas gostam de dar martelada, de criticar, de dizer o que está errado. O gestor tem que ter essa visão, sim. Mas ele não precisa fazer isso toda hora que a equipe bota um paredão, reunião do 8 horas da manhã até as 10, dando paulada no funcionário porque ele fez coisa errada. Pois é. Eu, esse ano, a gente passou por um processo bem diferente aqui na empresa. Hoje nós temos uma gerente, né, no escritório.
Até mesmo hoje teve uma reunião, eu nem presente estava. E foi conduzida normalmente, foi passado os feedbacks para mim. Até mesmo a Gabriela Bilica colocou que meu gestor é top, ela faz parte aqui do nosso quadro da empresa, é nosso financeiro, administrativo, faz certificado, um bom bril, faz mil e uma coisa. Isso aí. Quem é bom tem esses problemas, né? Quem é muito bom geralmente não faz uma coisa só. Eu brinco bastante assim, né? Você também da área da música, eu era adolescente, acompanhava você na tua trajetória da dupla, que é um Kleber e Juliano. Eu sempre falo para ele o seguinte assim, corda que a gente fica corda que a gente fica fazendo afinação nela é porque ela merece, né? Você ser um gestor de pessoas, eu gosto muito de utilizar o violão como um exemplo, que quando tá com as notas compondo certinho o acorde, o som sai bonito, sai gostoso, sai agradável, mas se alguém ali tiver desafinado com aquele propósito de som, não vai sair legal. E você citou de estar no meio das pessoas, uma coisa que eu falo, né? Que quando você encontrar um ser humano, toque ele sem usar as mãos. É possível você fazer isso. Você impactar as pessoas com suas palavras, principalmente com o seu exemplo. Principalmente com o seu exemplo. Eu sou um cara que... hoje eu gosto mais da área comercial, gosto mais de fazer as estratégias do que mesmo estar ali preso numa operação repetitiva. Identifiquei em mim essa característica, né? E todo dia eu tento buscar enquadrar na equipe o que é melhor para cada um aqui dentro. Hoje nós estamos com cerca de 15 na equipe, onde já começou a ficar bem definido que cada um é especialista em cada assunto. Já tem diversos assuntos que eu nem acompanho mais a tomar decisão, já é tomar decisão sozinha da equipe. E eu vejo que no crescimento da empresa isso é muito importante. Que aquilo que você tem lá atrás antes, você descentralizar processos, descentralizar situações. Por quê? Se um dia você não estiver aqui, a tua empresa poder seguir sem você. Você poder tirar férias, poder ir para a praia, poder acontecer alguma situação, poder ficar em casa com a sua família, com o seu filho. Você não ficar um empresidiário, né, que fala. Se você não estiver dentro da empresa, sua empresa morreu. E eu escuto muito isso e eu fico triste às vezes com quem não quer evoluir perante a isso, em falar o seguinte: se eu não estou dentro da minha empresa, a empresa não funciona. Tá errado, meu querido. Não tem como. Como é que você tem 10, 15, 20 lá dentro e se você não estiver lá dentro da empresa não funciona? Então você trabalha por 20? Tá errado. É o cara centralizador total, né? Total centralizador. Não, até por um tempo funciona, sabe? Não, funciona. Eu acho assim, funciona quando ele tiver no máximo ter umas 2 ou 3 pessoas e for um nível muito auxiliar. É isso aí. E aí você tem que começar a analisar dentro da empresa, né? Claro que você não vai colocar uma pessoa de cargo sênior, não desmerecendo, mas uma pessoa que tem uma alta capacidade de resolução de problema para cuidar do arquivo da sua empresa. Por quê? Vamos falar de um avião. O piloto é responsável por pilotar o avião. A aeromoça, ela tem sua função. O cara que faz o balizamento da aeronave, balizamento. E assim por diante. Já pensou se o piloto do avião fosse querer fazer tudo? Não dá, né? Que transtorno que ia virar isso? E assim é a empresa, né? Cada um tem que ter sua função, ser especialista naquele assunto. E eu cito muito uma reflexão. A diferença do ovo do pato e da galinha. Qual que é melhor, Juliano? Olha, um não vive sem o outro, né? Um não existe sem o outro. Comercialmente falando, da galinha é melhor. É mais vendido, aliás. Preço. Por quê? Maior valor agregado. Ela coloca o seu ovo e sai contando para todo mundo, desesperada. O pato não, o pato se esconde. O pato vai lá, põe seu ovo e se esconde, você não acha. E dentro da empresa a gente tem esses 2 perfis. A gente tem aquele cara que entrega muito e é retraído. E aí, às vezes você não promove essa pessoa, às vezes você não dá uma oportunidade de um cargo maior, porque ela fica ali escondidinha, não tem um bom relacionamento mais comunicativo com a galera. E aí, se você, enquanto
de gestor não está vendo esse perfil, o mercado vai enxergar e vai levar. E aí teu gráficozinho lá de números vai despencar. Porque você vai ter uma pessoa ali que entregava muito e você vai perder ela por você não ver a entrega dela. E vou te falar uma coisa, Brandão. Nem é tanto assim, né? Nem é tanto assim, cara. O que eu vejo muitas vezes, colaborador que sai da empresa, tipo, por R$ 100 de diferença salarial, sabe? Tem. Porque, cara, não é os R$ 100. As pessoas precisam entender isso. Não é os R$ 100. A valorização. Valorização não é preço. Eu não compro pessoas, né? Eu invisto nelas. Então, investir em pessoas, ele requer habilidade. Não é dar dinheiro. Dar dinheiro é fácil. Eu vou ali, o Lula faz isso e nem por isso a dinâmica dele com o povo brasileiro melhorou tanto assim, né? Você vê o Bolsonaro, na época da eleição, foi lá e despejou auxílio família, aumentou, triplicou o valor. Mesmo assim, não foi eleito. Isso quer dizer que as pessoas elas precisam de dinheiro para sobreviver? Sim, precisam de dinheiro para sobreviver. Mas o dinheiro não é a locomotiva. Ela não é o principal. Ela é uma brasa que fica longe da fogueira. Você vai lá dar uma carga, ela brilha, mas apaga. É isso. E cada vez que você faz isso, o combustível, vamos lá, né? Fazendo essa analogia ao fogo, né? O fogo ele é composto de comburente, né? Oxigênio e material, né? O funcionário é o material, o comburente é aquele que vai fazer inflamar para que ele continue acontecendo e o oxigênio é o fator determinante para que ele respire. O funcionário precisa do dinheiro para que o oxigênio dele não acabe, porque muitas vezes ele precisa respirar, ele precisa pagar a conta, ele precisa levar as coisas para dentro de casa, ele precisa comer, então ele precisa desse oxigênio, né? Mas o comburente, que é aquilo que a gente coloca nele, que é o material que vai fazer com que o fogo nunca se apague, é isso que faz a diferença na gestão de pessoas. E esse material, ele pode ser um abraço, ele pode ser um bom dia. Esse abraço, esse combustível, esse comburente, ele pode ser um nosso parabéns pelo trabalho que você fez. Pode ser um vídeo que você faça e coloque, por exemplo, no YouTube. Eu fiz esse tempo, há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um videozinho com todos os colaboradores da empresa. Eu editei e eu postei nas redes sociais, postei no YouTube da empresa e hoje, inclusive, é um dos vídeos que está no meu perfil de Reels ali, fixado na minha tela de Reels. Porque aquilo ali é quem somos nós. As pessoas perguntam quem é a Vigivel. A Vigivel é uma soma de pessoas e sonhos. Cada um aqui dentro. Deu uma travadinha na câmera. Galera, tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, manda um joinha aqui. Ele acabou se conectando aqui com nós, galera, mas tudo certo. Comunidade é ao vivo, né? Ao vivo é isso mesmo. Gente, está acabando o nosso tempo aqui. Um assunto riquíssimo. Complementando ali com o Juliano estava falando, a questão de um abraço, de você demonstrar empatia, você fazer uma festa de aniversário. Esses são pontos muito pequenos em que fazem diferença na vida das pessoas. A pessoa se sentir pertencente, se sentir no sentido de estamos junto mesmo, né? De ela fazer parte, de não ser apenas só chicote, 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 chicote. Dar flores também, um pouco, né? Dar flores quando cabível, também quando necessário, para que a gente equilibre essa balança entre o que de fato é função empresarial, o que é de fato função humana e o que de fato é função de amizade, de companheirismo, de estar junto ali as pessoas. A gente está caminhando aqui por uma hora de live e ela pode cair. Eu estou tentando conectar o Juliano novamente aqui,
mas está com dificuldade. Possivelmente possa ser o sinal da internet dele. Galera, quero abrir para perguntas para vocês. Quem tiver com alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, vai mandando aqui no chat que a gente vai respondendo. Estava conferindo algumas mensagens aqui no WhatsApp e tem uma pessoa que mandou no WhatsApp aqui. Sim, Bruno, eu estou com uma decisão muito difícil, onde eu penso em sair da empresa que estou trabalhando há 10 anos para encarar um novo desafio. Eu penso muito o seguinte assim, quando você fala em trocar de empresa, é você trocar também um pouco. Então, você tem que avaliar muito bem e ter uma conversa transparente. Chegar para a empresa que você está trabalhando, você está ali há 10 anos e falar o seguinte, olha, eu tenho essas ambições. Como é que estão as ambições da empresa perante a minha pessoa também? Eu quero evoluir aqui, quero evoluir assim, quero evoluir assado. E qual que é a capacidade que eu tenho de poder fazer isso aqui dentro? Então, você conseguir caminhar com uma conversa transparente, porque não é melhor você evoluir aonde você já está há 10 anos do que se aventurar para um mercado novo? Penso muito nisso, porque pedra que rola muito não cria limo. E aí você está ali no sentimento de estamos junto com a empresa, você se preocupar com o crescimento dela e você também querer fazer parte do crescimento dela é muito importante. Então, eu acho que você se demonstrar, você tratar isso como você empresa também e falar, ó empresa, eu estou aqui, eu quero subir também. O que eu posso fazer? Me dá ferramenta para isso, me dá permissão. Porque também tem empresa que não dá permissão para que esse colaborador cresça junto, para que ele evolua, para que ele tenha autonomia, para que ele consiga executar liderança. Não adianta você ter um leão e enjaular ele. Ele não vai gastar. Então, conforme você ter as pessoas, as habilidades no seu time, você tem que ir dando espaço para que ela demonstre isso dentro da sua empresa. O Juliano está tentando entrar aqui, mas não está dando certo. Está caindo o tempo todo. Queria que ele entrasse para a gente poder fazer uma despedida, fazer um agradecimento, mas vamos lá, quem faz ao vivo é isso mesmo, faz parte do show. Então, quem está no caminho, quem está no processo, deixa eu tentar mandar aqui para ele aqui. Quem está no caminho, no processo de ser um empresário, de empreender, você vai enfrentar muitas dificuldades no caminho. Não é uma estrada reta, não é um caminho sem curvas, pelo contrário, é um caminho cheio de curvas, estrada irregular, com serras para subir, para descer. E se você acha que subir a serra é difícil, você quer ver descer. Porque se você descer sem freio, você se mata lá embaixo. Né? Quem é do ramo do transporte vai pegar forte essa referência. Né? Então, nesse caminho, o empresário, eu, como gestor, como empresário, me preocupo muito com a questão de equipe, em conseguir remunerar melhor, em conseguir proporcionar um ambiente legal, com ar-condicionado, com luz, confortável. E isso é um desafio diário. É um desafio diário porque você começa a colocar várias pessoas dentro do mesmo ambiente, umas querem de uma forma, outras querem de outra, e assim por diante. Gente, vai cair nossa live aqui. Quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui presentes. Juliano, vou tentar mais uma vez te chamar aqui, mas não está dando certo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Quem tiver alguma contribuição, manda lá no direct. Tá? Manda lá no direct. Vamos melhorar cada vez mais. Nossa missão é toda quarta-feira ter lives, tá? Trazer um assunto, trazer um empresário da nossa cidade, região, que contribui para que essa cidade maravilhosa. Entrou, rapaz. Rapaz, você acredita que deu um pico aqui e esgotou minha bateria de uma hora? Acontece. Juliano, vamos lá. Tá fechando aqui nossa live, tá? Quero agradecer imensamente a sua disposição, né? Fiz alguns recortes aqui sobre a questão do que é ser empresário, como que é. Então, assim, nossa missão toda quarta-feira
trazer aqui um assunto rico para você, rico para sua família, rico para sua empresa. Então, não tem vergonha não. Vai lá no direct, manda dúvida para nós, manda sugestão. Sou muito aberto a sugestão, sou muito pra caramba quanto a isso, tá? E vamos evoluir junto. Vamos fazer 2024 diferente. É um ano próspero, é o ano da prosperidade. Juliano, conta comigo se precisar, meu querido. Vamos fazer as empresas evoluir juntos aí e fazer com que a gestão de pessoas evolua cada vez mais e que a gente consiga, cada dia mais, disseminar um pouquinho nosso conhecimento para as pessoas que estão com nós aqui. Tá bom? Obrigadão. Obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe. Matheus, entrou no finalzinho aí. Grande irmão, um abraço. Obrigado, viu, Brandão? Tamo junto, quiser seguir, @Brandão Contabilidade Oficial e @Brandão Contador. Também nosso canal no YouTube, Brandão Contabilidade Oficial. Se inscreve lá, segue nós no Instagram e vamos junto. Juliano, qual que é os arrobas pra galera seguir junto? Tá caindo mesmo a internet do Juliano. Não tá fácil por lá, não. Galera, fica com Deus, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.